Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Naná e sejam bem-vindos à segunda temporada do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Nós estamos de volta depois de alguns meses aí de hiatos, férias, e é um prazer estar aqui com vocês de novo. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lai. Muito obrigada se você está aqui de volta e muito prazer se você chegou aqui agora. A gente passou esse tempinho de folga, né? A gente se deu férias pra gente conseguir realizar alguns projetos pessoais, algumas metas que a gente tinha, etc. para o final do ano e esse começo de ano também. E agora a gente tá aqui de volta, né? De volta às nossas atividades, de volta às nossas agendas e tudo mais que envolve o Enquanto o Bloqueio Não Vem. E a nossa conversa hoje é basicamente sobre esse hiatus, né? Sobre as nossas férias. Sabe quando você voltava, né, das férias, e o primeiro dia de aula era fazer aquela redação, minhas férias, pra onde fui, o que eu fiz, etc. Não, mais ou menos nesse clima. Então a gente vai conversar aqui um pouco sobre o que a gente leu, o que a gente assistiu, o que a gente escreveu, né, nesses 2 meses que a gente ficou, né, de stand-by. Então, vamos começar com a polêmica do ano, né? Quantos livros você já leu esse ano? Eu só li um, tá? E eu não tô nem um pouco apressada. Minha meta não é ler 200 livros esse ano. Na verdade, eu ainda não pensei em uma meta. Ano passado, dessa época, eu acho que eu já tinha feito aquela meta que eu tinha falado de 12 livros, né? Depois mudou. Já. Esse ano eu ainda não coloquei lá no aplicativo. Eu tinha pensado em 20, mas aí eu fiquei, será que eu não consigo? Será que eu consigo? Amiga, mas 20 a gente lê só no podcast, assim. Pois é, mas era 20 fora o podcast. Eu tava pensando. Mas aí eu dei pra trás. Eu me acovardei e não coloquei ainda. E aí eu tô analisando. Mas eu acho que eu vou diminuir, porque eu achei que eu ia ler mais esse mês de janeiro. Eu tinha planejado ler 3 livros. Tinha colocado, né, já até no aplicativo pra ler. Mas acabou que eu meio que brochei depois que eu li o primeiro e não li nenhum, acabou de janeiro, eu só li um. E aí agora eu já tenho que ler o livro que a gente vai começar a temporada aqui de verdade, né, do podcast. E aí eu não sei como é que eu vou fazer, mas provavelmente não vou ser 20, vai ser menos. E na verdade eu também não tenho muita leitura planejada. Eu tinha essas 3 do começo, mas aí eu já não quero mais ler esses 3. Já só li um desses 3. E aí agora eu não sei. Os únicos livros que eu tenho de meta são os que a gente já programou. E aí, não sei. Que na verdade são livros que eu quero ler mesmo. Não são só podcast. Sim, tem os títulos que eu vinha já me prometendo ter um tempo para ler, então acho que vai ser bem interessante, inclusive, essa primeira parte. Nossa. Não, agora me pegou muito, porque disseste, não, quantos livros você já leu? Eu leu um. Então, Não, tem uma galera aí que já leu 10, 12, eu fico, meu Deus, vocês não têm outro hobby? Não que não tenha problema, tá, gente? Sim. Tudo bem, se o seu único hobby for leitura, ótimo, mas eu tenho outros. Mas enfim, eu tava falando nisso. Sim. Deixa eu concluir rapidamente o que eu tava falando. E aí, quando você leu, eu só li um, que eu quero comentar rapidamente e recomendar ou não, porque na verdade eu não sei se eu recomendo esse livro ou não. Eu gostei dele, que é o Conversando com o Ex. Eu ia pegar a data que ele saiu ano passado, mas eu esqueci. Mas foi ali no segundo semestre. E ele me interessou muito quando eu li a sinopse, porque ele é sobre podcast, né? Opa! Conversando com o Ex é sobre essa menina que trabalha essa mulher, que ela já tem 30, 29, eu acho. E ela trabalha numa rádio há muito tempo, há muitos anos. Mas ela, tipo, tem outras ambições. Ela queria apresentar um programa de rádio, né? Porque o pai dela era apresentador de rádio. E ele morreu. E ela queria muito realizar esse sonho por ela, por ele e tal. E aí entra esse rapaz pra trabalhar lá, mais novo. Se eu não me engano, ele tem 24 ou 25. E aí ele veio saindo ali do mestrado. E todo, né, bonito. E todo mundo, nossa, olha aqui como ele saiu do mestrado e tal. E aí ela começa a ficar com inveja / ciúmes da atenção que ele recebe, né?
É aquele Enemies to Lovers que a gente ama, e que na verdade não é Enemies to Lovers, porque ele não tem nada contra ela, é só ela despeitada. E aí a rádio é a rádio pública, que eu não entendo bem esse conceito, mas pelo que eu entendi, nos Estados Unidos existem as rádios particulares, privadas, né, que tem aquelas comerciais, etc. E a rádio pública, pelo que eu entendi, ela é financiada pelo dinheiro das pessoas, ali, contribuições, etc. E aí a rádio tá ali muito mal das pernas, né, não tem dinheiro, etc. E eles precisam dar ideia de um programa, né, para ali alavancar ali o negócio. E aí surge essa ideia desse Conversando com o Ex, que seria um programa de rádio, que também é um podcast, que seria um casal conversando, um ex-casal, conversando sobre relacionamento, etc. É bem interessante o conceito. Inclusive, eu fiquei pensando se existe na realidade algum podcast assim, se já existiu. Enfim, e aí a história tem isso. Só que aí eu comecei a ler por isso, porque eu gostei desse plot, né? Quem me conhece aqui já sabe que eu prefiro que os subplots sejam mais contidos. Porque eu não me importo, eu me importo com o casal. E é claro que eu quero que tenha um subplotzinho ali, mas que não seja nada tão complicado. Só que, o que aconteceu? Eu fui procurando uma coisa, que era um casal, e acabou que eu achei o subplot mais interessante. O casal em si... Mas eu já tava com essa aposta só comigo quando tu começou a falar de subplot. Eu disse, casal insosso e os coadjuvantes eram que foram... Não é nem os coadjuvantes. É o background dela, da personagem. Ela como casal com ele, eu não achei graça nenhuma, realmente. Ela é bem... personagem bem ok. Não odiei ela, mas eu não achei graça. Não senti aquela coisa de ficar torcendo por eles, etc. Mas o livro é muito bem escrito, pra deixar aqui claro. O livro é muito bem escrito, muito bom. Tem umas cenas hot muito bem escritas. Daquele jeito que a gente gosta, sem exagero, sem pegar pesado de nada, sem exagerar. Adorei. Eu só não me apaixonei pelo casal, sabe? E aí, o que é o subplot? Faltou sal, no caso. Isso. O que é o subplot? Porque ele me pegou. O pai dela, como eu falei, faleceu, né? E aí a mãe dela também ficou viúva, se casou de novo. E o subplot da história é exatamente essa questão do luto. Ela fala muito, e aí eu me relacionei muito com ela quando ela fala isso, que ela se sente muito sozinha. Ela mora numa casa sozinha, ela trabalhou muito, comprou essa casa, só que ela acha a casa muito grande, ela vive sozinha lá, e ela diz que não gosta de ficar lá sozinha. Ela chega à noite no trabalho e aí ela coloca volume de som alto, ela faz tudo para tentar não se sentir muito sozinha, sabe? Mas a história toda, o tempo todo, ela dá muita importância para isso, né? E aí você vai entendendo que ela continua nesse emprego, não porque ela gosta, mas porque era o emprego que o pai dela queria, que ela ainda tá ali por ele, que ela quer realizar esse sonho de ter um programa de rádio por ele, que é muito mais por ele do que por ela. E aí ela tem essa melhor amiga que não foi embora da cidade, ela teve a oportunidade de trabalhar em outra cidade, não foi por causa dela, porque não queria deixar ela sozinha. E aí, num momento lá, ela acaba jogando isso na cara dela, elas brigam. Porque a amiga dela quer que ela saia dessa, né? Porque ela já tá ali há 10 anos nesse luto, né? É claro que a pessoa não vai, do dia pra noite, ficar bem, né? Quando perde um pai, assim, de repente. Mas ela não foi pra frente a vida dela, entendeu? E aí ela fala muito disso, do luto. Aí tem a mãe dela, que vai se casar de novo. No começo da história, a mãe dela anuncia, né, que vai se casar de novo. E aí isso tem um impacto nela também, porque a mãe dela tá seguindo em frente, ela ainda não conseguiu e tal. Ela passa metade do livro ainda em negação. Aí mais lá pro fim, ela começa a entender ali o que ela tava fazendo ali com ela mesma e tal. E eu achei essa parte do livro muito mais interessante do que o casal em si. Porque a gente já sabe o que vai acontecer com o casal, né? Eles vão começar a namorar de mentira, porque na verdade eles nunca se envolveram quando eles vão começar esse programa de exes, né? De ex pra começar conversando com o ex. Eles nunca tiveram nada. É uma mentira que eles vão inventar, de que eles já namoraram e terminaram, pra poder os dois apresentarem o programa. E aí, eu não vou dar spoiler aqui exatamente do que como isso se desenrola, mas a gente sabe que essas histórias, no final, o casal fica junto. Eles começam namorando de mentira, e no final eles ficam juntos. O que é interessante é a gente saber como isso acontece. Só que como isso acontece, eu achei que fez sem graça. Não me pegou, não me empolgou, eu achei qualquer coisa. Tanto que eu não terminei exatamente o livro. Eu acho que tava faltando umas 20 páginas, talvez, 20 e poucas páginas. E eu não terminei de ler.
Porque lá no final, quando vai resolver o conflito, eu já tinha broxado, já a parte que eu queria que resolvesse já tinha resolvido, que ela já tava começando ali a entender os sentimentos dela. E a parte que ia resolver o casal ali, eu não tava mais interessada e eu larguei. Por isso que eu disse que eu não sei se eu recomendo ou não. Não. Mas eu acho que vai, não é muito grande, eu acho que ele tem umas 300 e poucas páginas. É um bom livro, é bem escrito, a história é legal, é engraçado, tem algumas partes engraçadas, a autora, ela tem essa pegada mais comédia romântica. Eu gostei, então recomendo. Eu dei 3 estrelas, pra ser mais exata. Mas dá pra dizer assim, recomendo pela história, não pelo casal. Eu acho que dá pra resumir. No meu caso, que sou leitora, gosto de romance, de verdade, não me agradou tanto, por isso que eu dei 3 estrelas. Mas a história em si é interessante, o subplot é interessante, então talvez valha aí se você tiver um tempinho pra perder. Não é um livro ruim, é um livro bom. Falando em tempinho pra perder, eu tô até assim meio pensativa, só pensando pensamentos aqui sobre o que eu li, esse meu... Eu não disse que não foi nem um livro inteiro, foi meio livro, agora eu tô aqui pensando muitos pensamentos pra dizer. Se esse é o livro pra perder um tempo, eu tô preocupada com o meu. Mas assim, é que no meu caso, que eu gosto de romance, e eu busco isso nos livros, foi um pouco meio morno, entendeu? Comparado com o livro de romance que a gente leu ano passado, outros livros de romance que a gente leu ano passado, ele não é tão bom, a questão do casal, né? Mas ele é um livro bom, em geral. Então, a minha meia leitura, porque eu larguei de mão, porque eu disse, eu falei, eu não tô fazendo isso comigo mesma, cara, de novo, mais uma vez. A minha primeira e única leitura até o momento foi o segundo livro da saga da Kate Roberts, do Acordo com o Demônio, né? Eu tenho que começar esse. Eu tô lendo já o segundo, cara. Então, assim... Você gostou? Eu peguei ali... Não, o primeiro é uma viagem. Não é que eu gostei, porque eu fiquei curiosa de saber como é que iria se desenvolver essa história, porque começa a vir... Cara, é porque, assim, eu não consigo levar a sério. Eu sei, tem muita gente que gosta de Monster Funk, que sabe ler e escreve muito, inclusive, sobre isso. Inclusive, a gente já vai dando um spoiler que em algum momento a gente vai abordar só sobre esse tipo de livro. Sim, num episódio, vem aí. Mas, assim, eu começo a ler, eu começo a rir, cara. Pode, isso é brincadeira, bicho. Não dá. Não pode, alguém não tem uma premissa de dizer, não, isso aqui foi sexy pra caramba. Não dá, cara. E aí, sabe, vai caminhando pra lugares que eu fico rindo. Eu digo, cara, que viagem. E eu não vou levando mais a sério e tal. Mas a situação em si foi porque, eu não sei, não tava me pegando muito. O primeiro era aquela inserção de mundo, então a gente vai e tal. Então esse no segundo eu já fui lendo assim, meio passando, sabe, a página. E eu disse, não tô focando. Vou chegar lá na frente sem saber quem é quem, então vou parar aqui e outra hora eu retomo. E aí ficou por isso mesmo. E ele não é longo, ele tem 110 páginas, se não me engano. Então, tipo... E eu digo mais, ela já lançou o terceiro da saga. Ela já tem que ler, ele já tá no terceiro, sabe? Esse que eu tava lendo é The Kraken Sacrifice. Isso, é o sacrifício do Kraken. E ela já lançou o terceiro, inclusive assim, da saga. Tá aí, o terceiro é The Gargoyles Captive. Então, tipo... E é isso, a mulher tá fazendo aí o Império do... Uma verdadeira saga, né? Uma verdadeira saga. Não, no primeiro dá a entender que vai ser mesmo uma saga. Porque na explicação de mundo tem todo um negócio. Enfim, quando você lê A Noiva do Dragão, você vai ver. Mas, tipo, tem todo um lance de que tem um leilão das minas lá, porque, tipo, elas estão numa situação meio merda. Cada uma das protagonistas estava numa situação meio merda da vida delas. E, literalmente, surgiu um cara muito, muito bonito dizendo que ia solucionar os problemas dela, né? Cada um apareceu pra cada uma individualmente, tal, em algum momento da vida. E
Aí ela disse, beleza, o que eu tenho que fazer? E aí ele pede a vida delas, né? E aí elas descobrem que, na verdade, é um demônio. É com esta figura que elas estão fazendo esse acordo. E aí depois, né, no primeiro livro, rola um leilão e tal, com todas as mulheres que esse demônio fez o acordo. E a partir daí, né, do fato de que tá rolando leilão com 5 minas, eu disse, bom, vai ter 5 livros, né? E realmente é isso que tá rolando. Então, eu tô lendo o segundo, já saiu o terceiro. Eu acho que já tem previsão de sair o quarto e por aí vai, né? Keiichi, como sempre, uma máquina, né? Mas é isso, e foi a única coisa que eu li, assim, de livro mesmo. E o resto... O resto foi Ah, cara, o resto foi fanfic. Só eu Mas sei. conta, Só eu. eu acho que é leitura também. Se for assim, cara, eu li 20k um dia desses numa fanfic com o Jackson. Ai, não. Tem uma... Lembra da autora que eu te falei que quando ela atualizava de 20k pra cima o capítulo? Ela me lançou 2 capítulos, cada um com 30 e poucos k Nossa. palavras. Lançou de uma vez. Jamais conseguiria. E Eu acho que conseguiria. Uma vez eu fiquei ansiosa que eu tava escrevendo. Quando bateu 7k, eu disse, não, esse capítulo está enorme. Pois ela não está nem aí. Ela lançou esses 2, 30 e poucos cada. E eu passei uma semana lendo. Então, é mais do que um livro. É um livro, uma novela. É uma novela. Cada capítulo é uma novela. Ai, não, foi, eu mergulhei, eu achei o Engels, e eu nem foi no EOTree, eu li isso no Tumblr, cara, eu fui só virando, clicando link, por isso que eu chuto que foi um 20k, porque, tipo, cada atualização, sabe, é enorme, e fica lá marcadinho, né, os autores no Tumblr, eles avisam, tantos k da capítulo, não sei o que e tal, mas eu não tava mais nem vendo, eu só fui consumindo, que era uma tragédia tão boa, que só fui. E é isso, foi escolher, gente. Não, eu acho que é leitura, assim. Pô, tem fanfic aí bem melhor, bem escrita do que livro, se a gente for analisar, né? O importante é isso. E planos de leitura, só tem os que a gente planejou do podcast ou tem alguma aí novidade? De leitura, eu tenho uma prioridade que eu tô enrolando desde o ano passado. Inclusive é uma falha minha, assim, quase uma falha de caráter que eu ainda não li. Que é Carrie Soto está de volta. Eu tô me prometendo. Não. Eu começo e não vou pra frente. Eu chego na metade do segundo, terceiro capítulo e abandono. Porque eu tenho... Aí é que tá. Eu tenho uma birra com o personagem principal, que é a Carrie Soto. Então, por que você vai insistir? Vai estar insistindo que você não gosta da mulher. Desfecho da saga, cara. Eu desfecho. Todos os livros terminam ali. Tipo, sabe? Todos os livros que eu digo da quadrilogia da fama. Da Taylor Jenkins Reid, que ela fez, né? Evelyn Hugo, Daisy Jones, Malibu Renasce e esse do Carrie Soto. E tem também o Evidências, né? Que é entre Evelyn e Daisy Jones. Mas o que pega é porque a gente tem o primeiro contato com a Carrie Soto no livro de Malibu Renasce. E esse contato não é muito legal, sabe? E você acaba olhando pra esse personagem de um jeito, né? Um jeito... Você compra a briga de um lado, porque tá havendo uma briga e você acaba comprando a briga pelo personagem que tá sendo narrado em Malibu Renasce. E aí agora o livro inteiro é da Carrie Soto e você tem que entender por que o comportamento da Carrie é daquele jeito. E eu não tava engolindo, sabe? E eu não quero entender, sabe? Até porque a briga, mais ou menos, né, que se instala, envolve uma das minhas personagens favoritas do universo da Taylor Jenkins Reid. Então, pra mim, foi muito difícil desde o anúncio, quando ela anunciou o título. Carrie Soto está de volta. Chega a me descer uma lágrima. Eu disse, não, de todo mundo que ela poderia abordar, sabe? Não. E aí, eu tô nessa briga desde que lançou. Eu tenho uma amiga que ela leu e disse que adorou, que a Taylor Jenkins Reid, ela aborda mais uma vez essa questão de trauma familiar que permeia todas essas obras, todos esses 4 livros, né, da quadrilogia da fama. E
Eu fiquei assim, nossa, realmente, é uma pegada, sabe? É uma coisa minha, que eu gosto muito de dramas familiares, tal, isso sempre me pega. E é um livro que aborda muito esporte. Pra quem não sabe, a trama de Carrie Soto Está de Volta é sobre essa tenista que ela se aposentou e ela tá nos anos 90 e alguém vai quebrar o recorde dela, tá prestes a quebrar, e aí ela resolve voltar das quadras, né, depois da aposentadoria, pra jogar de novo e manter o recorde dela. Mesmo que ela tenha já dificuldade do tempo, físico, etc. Até porque ela parou e depois ela vai voltar e tudo mais. E assim, né, pra quem me conhece, agora é minha vez de falar isso, alguém me conhece, assim, de tempo já sabe que eu curto algumas coisas de esporte, assim. Mas necessariamente eu gosto muito da NFL. E assim, quando eu explicando para as pessoas, eu digo assim, então, a Carrie Soto, ela é o Tom Brady literário, né? Aposentou. Não, mentira, desaposentei. Agora eu vou voltar pra quebrar mais um recorde. Depois eu me aposento de novo. Depois eu me aposento de novo. Até aparecer outra pessoa pra quebrar meu recorde. É, tipo isso. Eu não acredito que o 12 se aposentou até agora. Então, tipo, isso a gente tá gravando aqui, né? Fevereiro de 2023, e ele deu uma declaração de que ele se aposentou. Mas até aí é aquilo. Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Mas é bem essa pegada, então, da Carrie Soto, do livro e tal. E aí eu não consigo sair porque eu não consigo simpatizar. Não, vamos ver. É a minha meta até o final do ano. Eu pretendo ler esse livro. É o único que eu estabeleci que eu vou ler de qualquer jeito, sabe? E eu acho que só de livros, né? Que estão aí, que eu lembro assim agora de cabeça, um título que eu realmente estou me prometendo ler. Agora, se for entrar nessa parte toda de mangá e afim, tem uma porrada aí que eu sei que não é nem meta de leitura, que eu vou continuar acompanhando de qualquer jeito. Tipo, você já começou, né? Agora é o jeito de terminar. O jeito é terminar. Enquanto estiverem publicando, eu vou lendo. Falando em Taylor Jenkins Reid, a gente tá vindo aí a adaptação, né, do Daisy Jones. E a gente também vai fazer um episódio dedicado a comentar a série e o livro, que eu não li o livro, mas a Lai leu. Então a gente vai fazer comentar, comparando, fazer uma review da nossa opinião, que ninguém pediu, mas a gente vai falar mesmo assim. Vai funcionar como parte 2 de adaptações. Sim, plus Daisy Jones. Por que é uma parte 2? Porque eu também quero falar da Casa do Dragão, que a gente não chegou a falar, ainda não tinha começado na época. O dia tinha começado. Eu li. Tava no começo. Eu li. Que ela leu, mas eu não li, mas assisti. Eu também quero falar sobre The Last of Us, que começou recentemente. E eu já assisti 2 episódios pra dar minha opinião também. Pra falar mal, mentira. Aí eu vou ter que assistir. Aí eu vou ter que assistir, porque esse eu nunca vi. Nunca joguei, também nunca vi. Eu conheci o jogo, eu nunca joguei, mas eu conheço o jogo porque foi muito falado quando saiu a primeira vez, lá atrás. E quando saiu a segunda parte também, a internet caiu, foi uma loucura. Uhum. Então eu fiquei muito curiosa, por isso eu assisti. Eu sei o que acontece em ambos os... Não, o jogo, a primeira parte, a segunda parte. Saber, né? Todo mundo pelos spoilers da internet, né? Então, assim... E aí eu acho que é legal a gente falar porque é adaptação e a gente fazer assim um balanço, né? Porque a Casa do Dragão, por exemplo, eu achei que dividiu bastante a opinião das pessoas. E já The Last of Us eu tô achando que todo mundo tá gostando. Eu não vi praticamente nenhum comentário de quem... Eu tô falando das pessoas que conhecem a obra, né? Não tô falando de quem não conhece. O que eu vi de reclamação, geralmente, é daquele nicho que o famoso ninguém se importa. Não é sério. Não é nerdola babaca. Não é a sério. Porque, pelo que eu vi da Casa do Dragão, as pessoas que conhecem a obra reclamaram bastante. Eu achei que teve bastante reclamação. Já nesse agora, eu achei quase praticamente nenhum. Então, eu quero conversar sobre isso, a gente dar a nossa opinião do que estava errado.
Nossa opinião de quem entende tudo de TV e cinema. Aham. E De adaptações e afins. aí, acho que ainda não tem data, mas a gente vai ser esse ano aí, vai rolar. E Sim. nesse meio tempo eu não assisti nada, eu assisti desde do nosso último programa pra cá, eu não assisti nada. Eu assisti esses dois de The Last of Us. Dezembro. Não comecei série nenhuma, porque não me interessei por nada aí ainda. Poxa, Bruna. De filme, acho que eu também não assisti nada. Assisti os filmes que eu sempre assisto de novo na Amazon, na HBO. E é isso, eu não comecei nada. Eu comecei e a Bleach voltou aí, né? O anime. Eu comecei a assistir, mas depois eu acabei dizendo que ia deixar acumular mais episódios. Porque como é só 20 minutos, né? 20 e poucos minutos. Então, Cara, eu não sei como mais. você consegue. Eu não sei como você consegue. É que tá, eu deixei acumular e acabei que eu não voltei pra assistir. Então, não Pra mim, eu sigo uma programação. Cai o anúncio que já tá na Crunchyroll, já tô dando play, sabe? É agora. Não. já é investidíssima no plot. Apesar de eu ter gostado, eu assisti os 4 primeiros, eu gostei bastante. Essa adaptação tá muito boa, a animação tá incrível. Tiraram toda a censura, tem muito sangue, tá o máximo. Mas eu brochei, acabei deixando pra lá. Mas eu vou voltar, em algum momento eu voltei. Talvez quando acabar, não sei. Que mais? Eu não tô animada pra assistir nada ultimamente, de verdade. Nada que me interesse. Eu quero assistir Daisy Jones por pura curiosidade. Eu não li o livro, eu comecei a ler, mas não me agradou, não terminei. Eu vou assistir por pura curiosidade, pra dar palpite. Que foi o mesmo motivo que eu li Evelyn Hugo também, foi por curiosidade. Inclusive, quando é que sai a adaptação de Evelyn Hugo? Não sai esse ano. Porque ninguém sai. Só Deus sabe. Então, como é que tá a situação, né? A Netflix comprou os direitos. Disseram, né? A última notícia sobre era que estavam procurando a galera pra produzir roteiro e etc. Ai, não. Então, atualmente, eu acho que tá nesse meio do caminho. Estão escrevendo os roteiros. Tem muita gente que estão especulando que pode ser Sarah James, incluindo um fancast do mundo, que é ai, meu Deus, eu esqueci o nome da atriz. Eu acho que não tá na hora de contratar ninguém. Eles têm que fazer esse roteiro primeiro. Tem que terminar o roteiro, até porque eu quero entender como eles vão fazer um filme, né, de Evelyn Hugo, sendo que é uma obra bem, assim, extensazinha, né? E se for assim, sim, já rolou umas conversas de que a HBO tinha planos pra comprar Evelyn Hugo, só que a Netflix passou à frente e comprou. E o plano da HBO era fazer uma minissérie justamente de 7 episódios, cada um, contando, né, cada capítulo. Ia ficar incrível. A Taylor James Reid vacilou muito. Porque eu tenho a sensação de que vai ficar ruim esse negócio da Netflix. Eu queria deixar claro que eu sou anti-Netflix. Se a Netflix tem um hater, sou eu. Eu detesto aquele canal de streaming. Não tem ninguém que odeia no segundo, porque eu não estudei. Porque eu não estudei. Eu detesto a Netflix, eu sou anti-Netflix. Eu acho que eles estragam tudo que eles tocam, entendeu? Eles fazem um trabalho porco de adaptação das coisas. Não gosto. Enfim, é uma pena, porque o livro da Evelyn Hugo é bom. Entendeu? Eu acho que tinha potencial de ficar melhor do que Daisy Jones. As imagens que eu já vi de Daisy Jones tá muito bom. Eu nem li, e eu achei que ficou muito legal. E eu acho que podia ficar muito bom de Evelyn Hugo. Infelizmente, a Taylor vacilou aí. Não sei por que ela achou que tinha que meter nesse negócio. Ela podia ter esperado mais. Na minha opinião, eu acho que o preço que a Netflix deve ter oferecido, deve ter sido, sabe? Deve ter sido aquela quantia tão obscena que tu não tem como dizer nada. Tu diz, tá, ok, só isso. É uma pena. Eu acho que esse livro é bem mais bombado do que Daisy Jones, né? Não, acho que os dois são, mas eu acho que Evelyn Hugo... Não. Uma vez eu vi alguém falando isso, que a gente, aqui no Brasil, a gente tem a impressão de que Evelyn Hugo é muito mais famoso do que Daisy Jones. E é o oposto, é porque Daisy Jones, ele estourou primeiro lá fora, né, inclusive, e por causa do Book Club da Reese Witherspoon. E então, tipo, ela é fã de Daisy Jones, então ela falava muito, então
ela falar muito desse livro fez o livro estourar. Tudo que ela lê nesse book club geralmente se torna um fenômeno de vendas. É tipo, lembra antigamente quando a Oprah dizia que ia ler um livro e aí de repente todo mundo lia? Pois é. Você influência. Então, você, Gen Z, que nunca viu, não sabe quem é o Oprah, nunca viu esse fenômeno, então. Tipo, era mais ou menos o que acontece com esse book club da Reese Witherspoon hoje em dia. E aí é isso, sabe? Então, tipo, ela falou que ia ler esse livro no clube do livro dela, estourou. E aí, geralmente, as pessoas sempre vão atrás do Daisy Jones, e depois de ler Daisy Jones é que vão atrás de Evelyn Hugo. E não é todo mundo que se apega à história de Evelyn Hugo, porque é o formato com que Evelyn Hugo foi escrita diferente do formato de Daisy Jones. Então é outra pegada, e aí... Enfim, aí às vezes a galera abandona mesmo. Enfim, é uma pena. Eu acho que vai ficar ruim. Eu também acho. Por falar em ficar ruim, sair também a adaptação de Assim Se Acaba. Vai sair a adaptação de Assim Se Acaba. Eu não li. Ninguém pediu. Eu não li e nem vou assistir. Tô brincando, tá, gente? Você que gosta do livro, assistam, por favor. Colocaram a coitada da Blake Lively dessa, né? Acho que você acha que não. A Blake Lively que não trabalha muito, né? Costumo ver a Blake Lively em nada, coitada. E aí colocaram ela nesse livro. Não, aí eu sou obrigada a contar da carreira da Blake. Enfim, porque eu sou uma viúva, né, de Gossip Girl, que não sabe. Eu era viciada tanto na série quanto na saga de livros. A maioria das garotas, né, da época. E eu acompanho assim por alto a carreira dela. E eu sei algumas coisas assim, tipo, por exemplo, que ela não grava muita coisa, que ela resolve escolher os projetos que ela vai fazer. Tem uns anos que ela meio assim, sabe? Não, esse aqui realmente eu quero fazer. Não, esse aqui, sabe? Porque, enfim, ela tem o quê? 3 filhos, eu acho. Ela é viciada em ser mãe, né? Ela tem 4 filhos agora. Exatamente, ela é viciada em ser mãe. Então, eu acho que ela tá com umas 3 ou 4 filhas agora. Nasceu a 4ª, eu acho. Pois é. E aí, então, ela gosta de acompanhar a criação das crianças e tudo mais. Então, tipo, ela escolhe o filme que ela vai fazer. É o famoso pra pagar o dano das crianças. Então ela escolheu. Isso. Então ela escolheu isso. Que provavelmente ela viu que é um livro muito bombado. E aí ela disse, é nesse que eu vou, porque vai pagar bem. E eu vou poder ficar mais 2 anos sem trabalhar. Enfim, sorte pra ela. Gosto dela, gosto do esposo dela. Acho eles um casal incrível. Então, sorte pra ela. Vi o pessoal reclamando que não queria que fosse ela, queria que fosse um adolescente aí do Instagram. E eu acho um absurdo a pessoa querer que um adolescente fizesse esse filme, enfim. Ela nem é do Instagram, ela é atriz. Não, ela é atriz de Winx. Não sei se tu já viu. Claro que não. Série. Claro, né? Coisas só eu descubro. Eu ouvi falar que essa série ia sair, mas eu... Por favor, não me interessei. Pela Netflix, inclusive, não foi? Foi. Fora quem? Mais um. Inclusive, já foi até cancelada. Enfim. Muita coisa pra esse ano aí, né? Percy Jackson não sai esse ano, eu acho. Sai 2024, né? Ano que vem, porque vai ter finalização. Acho que tem muito pós-produção, né? Mas o elenco tá incrível. As imagens que eu já vi, eu digo, nossa, isso aqui tem tudo pra ser bom. Confio na Disney, mais do que confio na Netflix. Então, eu confio, na verdade, no Rick Riordan. Não é nem que eu confio na Disney, né? Eu não confio na Disney porque a Disney controla a Marvel e muitas vezes eu já me irritei com as adaptações que a Marvel fez no universo dela, mas vamos lá. Ele se envolvendo, a gente espera que fique bom, né? Não sei o quanto dinheiro pra investir tem, né? Então vamos focar nisso. O importante é isso, dinheiro. Ainda mais nessa série que tem tanto efeito, né? Enfim, acho que é isso que a gente tinha pra comentar por enquanto, né? Só pra gente. Calma. Né? A gente ainda tem um tópico muito interessante. Qual? Porque, afinal, a gente não é só leitor aqui. A gente lê, a gente umas paradas e a gente escreve. A gente escreve.
Mas, assim, às vezes, né? Às vezes. Eu tenho uns surtos. Às vezes eu tô num surto, aí eu escrevo muita coisa, eu tenho muitas ideias. Aí depois eu baixo a bola e não escrevo nada. Já tem um mês, eu acho, mais ou menos, que eu não escrevo nada. Mas antes disso, eu escrevia, assim, uma coisa atrás da outra, assim, 2 histórias, uma atrás da outra. E aí agora eu acho que vou passar um ano sem escrever. Inclusive, uma delas é incrível e eu espero que um dia ela saia do porão. Qual delas? Ah, é a última que eu mandei, né? Eu não terminei aquela de editar. Eu ia dizer que editar, né? Eu não terminei. Mas falta pouco. Quando eu terminar de editar, ela sai. Só falta coragem. Muito que bem. Eu não tenho uma consistência, né? De estar escrevendo frequentemente. Mas... E tu? Tá escrevendo fanfic, né? Então, né? Anteriormente eu tinha comentado... Anteriormente que eu digo temporada passada... Que eu vinha montando roteiro, escaleta, tudo mais, fazendo todo o processo anterior antes de começar a escrever algo novo. E eu tava pretendendo fazer esse lançamento pra Amazon e começar uma carreirazinha aí de escritora indie. Até que certos eventos no final do ano me pegaram que meio que desprevenida e me fez refletir realmente se eu queria entrar no mercado editorial por várias questões e principalmente a forma do marketing, a forma como é preciso ter uma certa imagem de escritora quando a coisa fica séria mesmo. E eu olhei e eu parei pra pensar que talvez não fosse o que eu quero, que eu me vejo fazendo publicamente. Algumas vezes eu já passei alguns estresses fazendo aqui o podcast com essa ideia de que a gente está emitindo opiniões direto em cima de livros. E isso já me pegou muito, já me deixou muito, até mesmo um pouco ansiosa algumas vezes para comentar alguns títulos. Então eu não tava mais me vendo como autora indie por causa disso, sabe? Que eu ia ter que ficar cheia de dedos pra cima de comentar qualquer coisa que acontecesse no mercado editorial e eu não poderia dar minha opinião honesta e sincera sobre. Então... E aí eu abri mão e eu disse, quer saber, agora eu vou escrever o que me faz feliz. E o que tem me feito feliz é escrever fanfic, então... pensando sobre isso, sabe? Nenhuma pretensão. Abro docs, alguns dias eu escrevo, alguns dias não, algumas vezes eu só refaço algumas coisas que eu já fiz. E é isso, sabe? Tem sido bem melhor, menos dor de cabeça e eu posso focar em outras coisas, assim, que, sei lá, fora da escrita, que vão me gerar alguma coisa e tal. E eu acho que é basicamente isso. A única coisa que eu tenho escrito fanfic, mas também, assim, uma quantidade absurda. É bom. Sabe aquele WIP, né? Coisa, né? Do Work in Progress tá enorme. Tem uma pasta só com isso. E tá enorme da nossa lista. Assim, gente, eu tenho que concentrar e terminar alguma coisa daqui. Essa que é a questão atual. Não tô terminando as coisas. Tô começando e não tô terminando. Mas, várias ideias. Alguma hora, uma delas eu vou finalizar e editar. E aí eu mando pra você betar, inclusive. Vai dar certo. O importante é, como você falou, fazer o que deixa a gente melhor, se sentindo bem. Às vezes a pessoa quer ser escritor, quer ser publicado, e eu acho que eu sinto muito uma urgência das pessoas de fazer isso logo, Sim. E eu acho que às vezes é preciso esperar, né? Enfim, por falar nisso, a gente também vai ter alguns episódios esse ano dedicados à escrita desse tema aí. Também não tá com data certa exatamente, mas a gente vai anunciando aí e vai sair. Conforme for acontecendo, né? Conforme a gente for arrumando a agenda. O que mais a gente tem que falar? Acho que é isso, era isso? Acho que sim. A gente vai retomar o blog, porque a gente em breve vai completar o ano dele. Sim, um ano. Então, enquanto o bloqueio não vem, a gente vai ter um especialzinho também sobre isso. Eu acho que é isso, os planos para esse ano, planos entre aspas, não é nada concreto. Nada concreto, nada na pedra, não. A gente pode mudar de ideia a qualquer momento. Que quem produz isso aqui é a gente, quem apresenta é a gente. Então a gente pode mudar de ideia a qualquer momento.
Então, a nossa intenção é essa, é fazer alguns especiais com alguns temas, repetir algumas coisas que a gente fez ano passado, fazer coisas trazer algumas dinâmicas novas, assim, que a gente vem debatendo como fazer. E é isso, expectativas boas, mas não exageradas, pra não se decepcionar. É importante manter o controle. Né? É aquilo, a gente é na segunda temporada, a gente aprendeu muito na temporada passada, sim, mas a gente ainda tem muita pra aprender. Sim. E a gente quer muito explorar as possibilidades que a gente tem com essa plataforma que a gente tá criando aqui, sabe? Esse projeto. Então, a gente tá descobrindo, a gente vai testando, a gente vai testar muita coisa esse ano. Então, eu acho que é isso. Eu acho que vem aí. Vem aí. Está de volta oficialmente agora. Então é isso, né? Por hoje é só, gente. Até semana que vem. Muito obrigada, você que escutou até aqui. Não esquece de ativar as notificações para receber os episódios. Às vezes demora, o Spotify demora a entregar a notificação, o YouTube também. Mas o podcast geralmente ele vai entregar no dia seguinte. Sempre vão lembrar. Não entendo, não faz sentido nenhum. Mas ative aí a notificação. Quem sabe você dá sorte e ele te avisa 2 horas depois. Sim. Muito obrigada por você que ficou com a gente até aqui. É isso, gente. Nossas redes sociais estão sempre linkadas aqui no episódio. E as nossas redes também, minha e da Nana, também estão sempre linkadas aqui. É só procurar a gente no Twitter, que a gente tá sempre por lá. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem, um novo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.